Graça e paz abençoados, glória a Deus pela vida de vocês. Espero falar tudo o que eu vim para falar, abençoado, não é? E o Espírito Santo tem falado muita coisa comigo, por isso, eis-me aqui para engrandecer o nome do Senhor, a dar honra ao Senhor por tudo e por todas as coisas. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Senhor. Eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, abençoados. Oro para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Foi assim que Paulo orou. Então, é assim que eu também oro, não é? Imitamos ao apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo estava cheio da glória de Deus, porque era usado pelo Espírito de Deus. Amém, abençoados? Então, essa semana Deus disse para mim, não é? Deus usa homens para falar com homens, mas agora as ovelhas do Senhor, os filhos de Deus, têm que ter o discernimento do seu pastor. Quem está pastoreando vocês? Vocês têm que ter discernimento se é um falso profeta, se é um verdadeiro profeta. Vocês têm que ter esse discernimento, abençoado. Porque a palavra do pregador tem que testificar com o seu espírito. Porque Deus é Pai dos espíritos, Hebreus 12. Tá certo, abençoado? Então esse discernimento vocês têm que ter. Então, não é? O bom pastor conhece as suas ovelhas e as ovelhas conhecem ao Pai. As ovelhas conhecem ao Pai. Amém? Essa semana, abençoados, eu conversando com o Senhor, não é? Pensando nas coisas do Senhor. Eu fiquei pensando, não é? Eu oro para que vocês, abençoados, tenham olhos iluminados nessas escrituras e nas coisas que vão ser ditas aqui. Eu oro para que vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo ressuscitado, tenham um entendimento espiritual. Porque o sistema religioso, não é? Embotaram as mentes dos crentes e não deixaram que eles crescessem espiritualmente. E aí, abençoados, é preciso escutar a Paulo, não é? Paulo disse em Gálatas, né? Escutai a mim, Paulo disse. Então, não escutam a Paulo, passam de largo das cartas do apóstolo Paulo, e ali está toda a revelação. Afora a unção. Sem unção, sem manifestação do Espírito Santo, as pessoas passam a ser carnais, os filhos de Deus passam a ser carnais e não falar pelo Espírito de Deus. Então eu tive com o Senhor essa semana, não é? E eu dizia assim, e eu pensando comigo, na minha carne, pensando, como pode vocês estarem aí e eu aqui, não é? Eu, Maria, aqui, muitos eu nem conheço. Meus amigos um dia passaram pela minha vida, tem uns aí, eu creio, e eles entenderem a palavra do Espírito Santo que está saindo pela minha boca. E eu, né, pensando nessas coisas, como pode? Eles estão um lá, outro lá, um tão longe, outro lá, e outro lá, e um Diadema, e outro em São Bernardo, e outro ali, e outro acolá, e outro lá no outro estado. Como pode? Eu não os vejo, abençoado. Então eu me lembrei de Paulo em Coríntios 5. Então, eu não estou presente na vida de vocês, mas eu já determinei. Então Paulo tinha autoridade, mesmo de longe, Paulo tinha autoridade para falar com os filhos de Deus. Então, Paulo, não é? Paulo, nosso pai na fé, né? Então, filhinhos, né? Então, Paulo tratava assim. As ovelhas que estavam com ele. Alô, as ovelhas que estavam com o apóstolo Paulo. Amém? Visto que na nova aliança tem 4 apóstolos. Pedro, João, Tiago e Paulo. Então, algumas ovelhas estavam com Paulo, no ministério do apóstolo Paulo, no ministério do Cristo ressuscitado. Que Deus te revele isso daí, amém?
Então o Senhor tem ovelhas, abençoado. O Senhor tem filhos espalhados. Então, só que Paulo ministrou para toda a igreja da terra. Paulo não ministrou só para a igreja local. Há cartas que são para a igreja locais? Sim, há cartas que são. Lendo a Bíblia, a gente, né, começa a entender um pouco das escrituras, certo, abençoado? E aí eu estava conversando com o Espírito Santo conversando comigo. Eu digo conversando comigo porque ele me deu a palavra. E eu fiquei pensando, as ovelhas tão longe, os filhos de Deus tão longe, eu aqui, meus amigos quase nem falo mais com eles. Hora ou outra a gente dá uma zapeada ou tomar um café com algum deles, não é? E mais um dia passaram pela minha vida e alguns até hoje permanecem. Glória a Deus pela sua vida se estiver ouvindo a Maria falando da palavra. E conversando, abençoado, o Espírito Santo me respondeu. Eu disse, Senhor, como pode, né? Como pode as ovelhas tão distantes? Eu não estou presente de corpo, eu não estou presente na vida de muitos aí. E aí foi que eu disse, né? Eu lembrei de Paulo, não estou presente no Espírito, mas eu já determinei que seja tirado o tal da congregação, Coríntios 5, né? Então, Paulo não estava presente, mas Paulo tinha autoridade. Paulo falava, né, com seus cooperadores, Paulo falava, enfim. E aí, abençoados, Paulo não estava presente, mas tinha uma igreja. E Paulo tinha os seus cooperadores, não é? Ajudando enquanto ele não presente estava. E a palavra era levada. E as ovelhas entendiam. Enfim, isso aí. E, abençoados, eu não estou presente. Eu não. E aí, eu, Maria, não estou de corpo presente na vida de vocês. Mas o Espírito Santo está em mim e está em vocês. E aí o Espírito Santo me respondeu, Mateus 6:4. O Pai os conhece em secreto. Foi essa palavra que o Espírito Santo me deu. O Pai, o meu Pai, o Pai os conhece em secreto, abençoado. Por quê? Ele conhece, abençoado, as suas ovelhas. O Pai conhece as suas ovelhas. E a ovelha precisa conhecer o Pai. Alô? As ovelhas precisam entender o Pai. As ovelhas precisam entender o Espírito Santo. Então, por isso, ele usa homens para falar com homens. É assim, abençoado. Homens guiados pelo Espírito Santo. E isso vocês vão ter que discernir. Eu fiquei pensando, eu não estou presente na vida deles e eles conseguem entender o que eu estou falando. Por quê? Eu usada pelo Espírito Santo e vocês com o Espírito Santo. Então, há uma ligação. A ligação, a intercessão é um só. O Espírito Santo em mim e em vocês. Então, é preciso vocês discernir o homem de Deus quando está falando pelo Espírito. Amém, abençoados? O Pai os conhece em secreto. Essa foi a resposta que ele me deu. E eu achei isso formidável. E eu fico encantada. E é por isso que eu estou aqui, não é? Porque o Pai dos Espíritos está comigo e está com vocês. E tem mais a falar, não é? Estamos aqui sobre a segurança eterna da salvação. É sobre isso que nós vamos falar, tá bom, abençoados? Isso só foi uma entrada que eu preciso deixar registrado, né? As coisas que o Espírito Santo me fala. O Pai os conhece em secreto, amém? Então, que vocês falarem com o Pai vai ouvir, né? O que vocês entenderem desta ministração, é o Pai quem vai te dar a revelação. Abençoados, eu quero dar em nome de Jesus, que toda essa graça que será ministrada, você receba, em nome de Jesus, amém. A graça de Deus, 1 Coríntios, antes de entrar no livro, a
A graça de Deus, abençoados, outra palavra que eu quero informar a vocês, que dita pelo Espírito Santo. Amém? Então, eu deixei hoje no Facebook Carmen Macedo, né? Porque Carmen Macedo. Então, abençoados, tem coisas, princípios que Deus não muda. Na lei e na graça. Deus, é Pai dos filhos e os conhece em secreto. Deus conhece os seus filhos abençoados. Então, Deus usa homens para falar com homens. Para que para que a Maria tem que ser intercessora de alguém se o Espírito Santo está naquele alguém? E para que Deus mesmo não vai falar com essa pessoa? Deus tem os seus modos abençoados. Amém? Esse negócio de intercessão abençoado, o Espírito Santo intercede por mim, o Espírito Santo intercede por você. É bom que isso fique bem claro. O Espírito Santo está em mim, o Espírito Santo está em você. Mas ele tem um modo de agir. E ele é Deus, ele é soberano, ele faz do jeito que ele quiser. Ele podia ter falado com o oleiro, eu sempre lembro de Jeremias, ele podia ter falado com Jeremias mesmo, no local onde Jeremias está, mas ele disse, desce a casa do oleiro. De repente você precisa descer a casa do oleiro, para que Deus fale com você. De repente você precisa ver mais ministrações de graça sobre graça Macedo, para que Deus fale com você. Então ele é Deus, amém? Abençoados, há uma palavra, não é? Que o profeta, ele não tem honra na sua casa. Ele não tem honra na sua casa. De repente, abençoados, ser intercessor nada mais que é a palavra chegar até a um filho de Deus, que o Espírito Santo já está nele, mas ele não quer. Ele está orgulhoso, ele está altivo, ele está soberbo. Então Deus usa alguém. De repente Deus está usando você. Você comigo, eu com você e você com tal filho que está soberbo, altivo e orgulhoso. Entende, abençoada? Isso. Então, isso é um mover de Deus, abençoado. Se ele quiser, ele mesmo vai falar com a pessoa. Ele mesmo vai. Só que Deus intercede, Deus tem o seu modo de agir, o teu modo de pensar, o teu modo de falar. Deus tem o modo dele. E eu que não vou ficar questionando as coisas de Deus, abençoado. Amém? Então, eu falo com você e você fala com fulano. Porque Deus dá graça aos humildes. De repente, Deus te dá a graça revelada, abençoado. E aos soberbos e orgulhosos o Senhor endurece. Então Deus fala com homens, através de homens. Às vezes o profeta não tem honra na sua casa. E eu hoje quero falar algo com vocês muito especial que vocês vão amar. Atos 21, verso 4. Atos 21, verso 4. Encontrando os discípulos, ficaram ali 7 dias, não é? Paulo, né, em suas viagens. Encontrando os discípulos, Paulo, ficaram ali por 7 dias. De repente, você é discípulo deste apostolado. Então, nós vamos ficar aqui mais que 7 dias, eu declaro e profetizo nós ficarmos mais que 7 dias juntos. Atos 21, versículo 4. Encontrando os discípulos, ficaram ali 7 dias, e eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Não vou prosseguir com a história porque eu só preciso desse versículo. Depois, se vocês quiserem o porquê que eles, os discípulos, abaixo de Paulo. E Paulo era o ministro, né, dos gentios. E lá, então vocês veem, abençoados, que o Espírito Santo, ele está no profeta, ele está no menor profeta, no maior profeta. É profeta, abençoado. O Espírito Santo está em mim, o Espírito Santo está em você, o Espírito Santo está naquele
que você precisa levar a graça. Encontrando os discípulos, ficaram ali 7 dias. E eles quem? Os discípulos, usados pelo Espírito Santo. Olha lá. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Vocês estão vendo como é que Deus usa homens para falar com homens? Usaram os discípulos mesmo de Paulo. Para falar com quem? Com Paulo. Porque está em maiúsculo, olha. Encontrando os discípulos, ficaram ali por 7 dias. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo, olha lá, e eles pelo Espírito, E maiúsculo, o Espírito Santo, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Paulo não vai. Então estava pelo Espírito. Então é bom, abençoados, você não ser enganado pelos homens. É preciso entender que é o Espírito Santo que nos guia. É preciso entender que quando o Espírito Santo fala pelos homens, também é preciso ter o discernimento. Está falando pelo Espírito, está falando com entendimento, está falando com sabedoria, está falando pelo Espírito. Então, o Espírito é um só nos filhos de Deus. Amém, abençoados? Então, Deus fala com homens, através de homens, mas vocês vão ter que ter esse discernimento, não é? A gente vai falar aqui hoje um pouco da salvação. Eu quero dizer mais uma palavra com vocês, não é? Esta palavra aqui que está em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios, para mim falar algo com vocês especial que eu ouvi no Ministério Graça e Apostolado. 1 Coríntios 13, verso 13. 1 Coríntios 13, verso 13. Né? Tem ainda tem mais um versículo que eu quero falar com vocês. Vamos a este aqui, não é? 1 Coríntios 13, verso 13. Agora permanecem 3. A fé, a esperança, o amor. O maior deles é o amor. Abençoados, olha lá. A fé, a esperança e o amor. Estais com fé, abençoado? Estais no amor? Estais com esperança de algo? 1 Reis 17:17. Elias foi servido por um corvo. Por que está com medo? Não há fé em você, abençoados, que Deus pode te servir? Elias foi servido por um corvo. Portanto, agora permanecem 3. A fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Essa semana eu vi um vídeo, abençoados, e eu preciso falar isso. Essa semana eu vi um vídeo, era aquele ator, Tony Ramos, que estava falando. Tinha alguém que eu não me lembro, estava entrevistando ele. E ele dizia no vídeo, não é? A elegância não está na roupa que a pessoa veste. A elegância está dentro dela, dentro da alma dela. A elegância não está na roupa. Ou seja, a aparência, pessoal, cabelo, roupa, um sapato brilhoso. A elegância está dentro da pessoa. Não sejais inconvenientes, abençoados, em maltratar, seja educado. Para com as pessoas que são educadas com você. Bem educado. E o Espírito Santo vem falando, abençoado. Não maltrate os ungidos de Deus. É só o profeta que é ungido de Deus? Não. Ungido de Deus são os filhos de Deus, ungidos com o Espírito Santo. Não maltrate os filhos de Deus. Não seja arrogante, não seja mal educado. São filhos de Deus,
ungidos com o Espírito Santo, como você. Não maltrate, não fale coisas horrendas, não seja mal educado. A elegância não está na aparência. A elegância está dentro. Achei super legal isso aí. Tony Ramos estava dando entrevista. Então, abençoados, não toques no ungido de Deus, que Deus não se agrada. E aí vem a palavra, abençoados, para mim. A vida das pessoas está muito ruim. Casamento destruído, vida financeira ruim, desempregados, vida lascada. Nada tá bom para os filhos de Deus. Por isso que ele diz, eu estou passando por uma prova. É uma prova atrás da outra, uma prova atrás da outra. Tudo isso eu julgo uma vida espiritual muito ruim. Uma vida não com Deus. Por quê? O que planta, colhe. Tá plantando coisa boa? Vai colher coisa boa. Tá plantando coisa ruim? Vai colher coisa ruim. E Deus permite que o Filho de Deus passe por essas provas. Não toques no ungido de Deus. Não mexe com os filhos de Deus abençoado. Só é Maria? Só é o profeta ungido de Deus? Não, abençoado. Ungido de Deus é o que está ali, é o que está lá, é o que está lá. Ungido de Deus, filho de Deus, ungido com o Espírito Santo. Você entendeu, abençoado? Não mintas para o seu irmão. Não seja arrogante. Não seja mal educado. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós esta espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, bondade, coisa linda, retidão, fidelidade, mansidão. Não deixe a carne atravessar o Espírito abençoado. Mansidão e domínio próprio, que palavra! Tem que ter domínio da carne abençoado. Domínio, que palavra. Quero falar com vocês, abençoados, sobre o testemunhos, não é? No MGA. Testemunho do MGA. Pastora Sueli, esposa do apóstolo Marcos Gomes, está fazendo um quadro muito legal no MGA de entrevistar como chegaram ao MGA e como receberam a graça de Deus. Através, como, não é? Então eu tô achando muito legal isso daí, abençoados. Como e quantos anos de MGA? Como que o Espírito Santo tirou da lei e trouxe para a graça, não é? Porque a graça, abençoada, debaixo da graça nós estamos, certo? Só que em graça sem rudimentos não são todas as igrejas. Então, glória a Deus pela sua vida que vai ouvir esse testemunho. Então ela contou, não é? Pastora Sueli entrevistou pastora Helena. Testemunho da pastora Helena. Vou fazer um breve resumo aqui. Pastora Helena disse: eu era da lei. Pastora Helena não chegou pastora no MGA. Pastora Helena não foi ungida, consagrada pelo apóstolo Marcos Gomes. Ela já era pastora de outro ministério. Pastora Helena era pastora de outro ministério da lei. O marido também o filho também líder, inclusive, da Igreja da Lei. E a Sara, que é a tecladista do MGA, que é do grupo Miloa, não é? Então, também eram de uma outra igreja, ou seja, a família toda dentro de uma igreja da lei, liderando um povo. Abençoados, e aí o Espírito Santo me trouxe uma palavra. Não depende de quem quer que seja para que o Espírito Santo se manifeste. O Espírito Santo manifestou na pastora Helena e na Sara, a tecladista que é do Miloa, do MGA. O Espírito Santo não mexeu nem com o filho e nem com o pai.
O pai e o filho da pastora Helena ficaram na igreja da lei. A pastora Helena e a Sara, filha, trouxeram para o MGA, o Ministério em Graça. Do que você tem medo, abençoado? De não ser sustentado? O Senhor sustentou Elias por um corvo. E ela está lá muito bem alimentada. Então, procuro eu, diz o apóstolo Paulo, procuro eu agradar a Deus ou aos homens? Procuro eu agradar a Deus ou aos homens? Se agrado aos homens, já não sou servo de Deus. Pastora Helena ouviu o chamado dela. Pastora Helena deixou o marido, deixou o filho e ouviu o chamado, ouviu o Espírito Santo. Isso é muito importante. Tá havendo mais testemunhos abençoados, mas dela me chamou uma atenção, me chamou muito a atenção. Olha lá em Romanos. Então a família liderando, e ela disse, a pastora Helena disse, eu comecei a ver os vídeos do Marcos Gomes, um vídeo atrás do outro, 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 e a graça foi revelada. Então, propósito de Deus, não é? Ela não hesitou em chamar, em deixar os homens, ou seja, o filho e o marido. Muita gente está agradando aos homens, né? Eu vou ficar aqui, porque aqui eu canto, porque aqui meu marido está, porque aqui meu filho está aí. E vai ficando e desagradando a Deus e obedecendo mais os homens do que a Deus. E agradando mais a Deus do que a Deus. E agradando mais aos homens do que a Deus. E Paulo disse, se eu agrado aos homens, já não sou servo de Deus. Romanos 9. É bom que fique bem claro isso aqui, abençoados. Olha, Romanos 9. Romanos 9. Que palavra, hein, abençoados? Olha. Romanos 9. Verso 16. Romanos 9, versículo 16. Assim, pois, não depende do desejo ou do esforço humano, mas de Deus que se compadece. Olha, abençoados. Assim, pois, não depende do desejo ou do esforço humano. Estou aqui me esforçando, levando a graça, agradando ao Senhor, não é? De fé em fé, de glória em glória. Eu creio que o Senhor vai se manifestar na sua vida. Mas não depende do meu esforço humano. Não depende desta obra. Não depende. Olha lá. Mas de Deus que se compadece. Então depende do Senhor que vai se compadecer de você para que você receba a graça. Deus se compadeceu da pastora Helena e da Sara, filha dela, que é tecladista no ministério. Mas Deus não se compadeceu em revelar a graça ao filho dela e ao esposo dela. Deus não quis, abençoado. Deus não quis. Você entende Deus, abençoado? Você respeita Deus? Então temos que respeitar ao Pai dos Espíritos. Romanos 9, versículo 16. Assim, pois, não depende do desejo. Então, eu desejo dons do Espírito Santo. Eu desejo coisas grandes do Espírito Santo. Eu desejo, mas assim, pois, não depende do desejo ou do esforço. Humano, mas de Deus que se compadece. Então eu estou na dependência de Deus, abençoado. Como vocês estão na dependência de Deus para tudo e para quaisquer coisa. Ele nos faz dependente dele. Vamos ler a palavra de novo, abençoado? Então, não depende do esforço de vocês. Estou me batizando para que eu receba a graça. Estou com vocês aí na graça no apostolado para ver se eu recebo e entendo esse apostolado de vocês aí do MGA. Deus que se compadece.
de nós. Por isso que o nosso descanso é Hebreus 4. É a graça de Deus. Romanos 9, versículo 16. Assim, pois, não depende do desejo ou do esforço humano, mas de Deus, que se compadece. Eu desejo que vocês recebam a graça e pulem para o lado de cá. Mas meu desejo para ele? Eu sou o Senhor e eu farei todas as coisas. Então, nós estamos na mira do Espírito Santo, amém, abençoado? A segurança eterna da salvação, não é? Aqui paramos, então vamos ver se a gente consegue ministrar aqui, não é? Umas 2 páginas. Página 107, não é? Da edição 4 do apóstolo Marcos Gomes. Agora que já entendemos que o espírito, alma e corpo são coisas diferentes, vocês conseguirem entender isso, abençoados? Se vocês não conseguirem entender, abençoados, não tem problema. Vai lá na ministração 1 e ouça de novo, abençoados. Amém. Agora que já entendemos que o espírito, alma e corpo são coisas diferentes, podemos crescer ainda mais em graça e prosseguir para a perfeição. Ó, que legal. Quem é que não quer crescer para a perfeição? O povo de Deus, abençoados, não cresceu. Sabe por quê? Porque parou em Marcos, Lucas e João e Mateus. Pararam lá nos livros históricos, não prosseguiram para as cartas do apóstolo Paulo. Não gostam de Paulo, não entendam Paulo, não se submetem ao apostolado de Paulo. Outra coisa que eu também ouvi nessa fase de testemunhos do NGA, não sei mais qual ovelha que falou sobre isso. A igreja onde ela congregava, da lei, tinha graça, mas não tinha apostolado. Isso também me chamou a atenção. Tinha graça, não é? Mas não tinha apostolado. Então, não sei até que ponto era essa graça lá, nesse ministério. E o apostolado é isso aqui, abençoado. A segurança eterna da salvação é o aval do amor de Deus para com seus filhos amados, eleitos e predestinados desde antes da fundação do mundo. Você foi escolhido e predestinado desde antes da fundação do mundo. Você não é escolhido agora. Você aceitou Jesus. Ou você entrou na denominação, ou você se batizou. Você não é escolhido agora, pessoal. Você é escolhido antes da fundação do mundo. Isto é apostolado. E que as igrejas não têm. Foi o que a ovelha disse lá no testemunho. Lá tinha graça, mas lá não tinha apostolado. Com este aval, todo cristão será vitorioso. Ó, com este aval, todo cristão será vitorioso, próspero, abençoado, estando sempre em triunfo, vivendo por cabeça e não por cauda. Ó, vivendo por cabeça e não por cauda. A segurança da salvação é a certeza absoluta que a vida eterna está assegurada. A vida eterna não depende daquilo que você faz, como diz lá em Romanos 9, 16. Assim, pois, não depende do desejo ou do esforço humano. Estou indo congregar todo domingo, toda quarta. Não é o esforço humano, abençoado. Em graça